Ei, Luiz Nascimento, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu que nos acompanham nessa manhã. O meu cumprimento especial a você que nos acompanha por meio da live no Facebook do Tribuna do Leste e também no Facebook da Rádio Manhuaçu. Alegria enorme receber vocês aqui. Aproveitar, Luiz, esse início de bate-papo aqui para agradecer a enorme audiência que nós tivemos ontem. Muita gente nos acompanhou nesse início de semana e a gente quer que seja assim durante toda a semana, afinal de contas, esse é um quadro super tradicional que nós temos na nossa programação e que nos traz a alegria de uma enorme audiência. Então, que a gente continue assim, com essa nova roupagem, sempre com o apoio bacana do 11º Batalhão, que aliás é parte integrante de todo esse processo, e quem tem nos auxiliado nos últimos tempos é exatamente quem responde pela comunicação do 11º Batalhão, a Tenente Suelen, que mais uma vez está com a gente aqui. Bom dia, obrigado mais uma vez. Hoje a gente mudou um pouquinho o visual, né, Tenente Suelen? Mas as informações continuam naquela mesma dinâmica, trazendo o trabalho da polícia nas últimas horas. Bom dia, Clairton. Bom dia, Luiz Nascimento. A todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu, a todos que nos assistem pela live. Bom dia, João Vitor. Quase nunca eu dou bom dia aqui para o João Vitor, né, que está ali na retaguarda. Eu tenho a satisfação de estar aqui atendendo vocês, né? Também agradeço a presença de vocês aqui no nosso batalhão. E eu queria começar hoje, Clairton, com uma felicitação muito especial, que é do nosso PM Mirim, que nós temos aqui uma lista de PMs Mirins, né? E o Adrian, do bairro São Vicente, ele fez 13 anos de idade ontem. E a gente queria desejar toda a felicidade do mundo, saúde, paz. Ele é um grande fã da PM e eu não poderia deixar de mandar esse abraço. Aliás, muitos são os fãs da Polícia Militar e o PROERD, que é um programa de erradicação de drogas e que é desenvolvido com muito carinho por policiais aqui do 11º Batalhão. Aliás, nós já trouxemos a Cabo Sabrina aqui para estar falando a respeito disso. O PROERD promove muito essa interação entre a polícia e as crianças. Eu me lembro muito bem, quando a gente era criança, era muito comum utilizar aquela brincadeira: olha, se você desobedeceu o papai, a polícia vai te pegar. E nem de longe isso existe mais. Na verdade, a polícia está aí para ser amiga da sociedade, do cidadão de bem, né, Tenente Suelen? Com certeza, a nossa função na sociedade é proteger o cidadão de bem, né? Então, crianças são aquela parte da sociedade que a gente entende que são os genuínos cidadãos de bem, né? Então, o PROERD, ele vem com essa finalidade mesmo de interação, de envolvimento, de aproximação da Polícia Militar com o meio acadêmico, com o meio estudantil, né? Com as crianças, geralmente crianças aí entre 10 e 11 anos, eles participam do programa educacional de resistência às drogas e à violência, né? Aqui no 11º Batalhão nós temos a Cabo Sabrina na sede em Manhuaçu, que faz esse trabalho tão bonito, que é passar para as crianças essa ideia de que drogas, né, envolvimento com drogas e com a violência não vale a pena, que existem diversas maneiras de você evitar dizer não a esse tipo de atitude, de conduta, né? Infelizmente, por motivo, né, da pandemia, o PROERD também está paralisado com as suas atividades. Aliás, a minha filha, Valentina, ela participou pela primeira vez, né, era o primeiro ano dela de PROERD e ela está sentindo muita falta. É bacana demais esse projeto. Ele tem a duração de 6 meses para formar cada turma, né? Exatamente, são 10 lições, né? Um curso do PROERD tem 10 lições e a duração é de aproximadamente 6 meses. Então, o policial militar fardado vai até as escolas, ministra aula para as crianças e repassa lições essenciais para uma vida inteira, né? Tem gente que eu conheço que participou do PROERD quando criança e ainda lembra, se recorda, o João Vitor mesmo, ele levantou a mãozinha ali, né? Se recorda de ter participado do PROERD e ainda recorda as lições que ele recebeu do PROERD, do policial militar que se tornou referência ali na vida dele, né?
Isso é muito bacana e esse é mais um diferencial da Polícia Militar. Luiz Nascimento, ouvintes, espectadores, a gente vai entrar num assunto que nos traz aqui, que é o registro das últimas 24 horas. E olha, tem uma ocorrência de alta gravidade que foi registrada aqui em Manhuaçu e a Polícia Militar deu uma resposta rápida, que seria o sequestro de um bebê. A gente vai falar sobre isso já já, Luiz Nascimento. Antes eu só preciso fazer um outro registro, agradecer muito ao Tenente Coronel Franco, que é o comandante do 11º Batalhão. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter uma longa conversa com ele e falando da realidade de momento, dessa situação em que nós vivemos de pandemia, como isso tem impactado a vida de todo mundo e da necessidade da gente estar se readaptando em todas as atividades que a gente exerce, e na comunicação não é diferente. O pessoal tá meio que forçado a se comunicar de uma forma mais ampla por meio das redes sociais, de uma forma muito rápida, e o 11º Batalhão está muito atento a isso também, e a gente só queria fazer esse registro. O Tenente Suelen citou o João Vitor Nunes, que nos dá esse apoio aqui na retaguarda, e tanto eu tenho um produtor como a Tenente Suelen também, que é a Bárbara, que nos apoia aqui todos os dias. A gente quer fazer esse registro. Bom, a gente vai começar trazendo uma ocorrência que ainda não é a nossa principal, mas que mostra que esse trabalho exaustivo da PM no combate às drogas tem acontecido, e é por isso que dia após dia a gente tem trazido esse tema aqui. Com certeza, complementando nosso bate-papo inicial, né, da importância do enfrentamento às drogas, né, a Polícia Militar em Manhumirim, ela está com um trabalho de enfrentamento constante ao tráfico de drogas. Então, dia após dia, a gente tem relatado aqui ocorrências de tráfico de drogas, né, de prisão de autores de tráfico de drogas, de retirada de drogas de circulação. No bairro Nossa Senhora da Penha, mais uma vez aconteceu essa ação da Polícia Militar, né? Então, o Tenente Hamilton, comandante da 29ª Companhia, ele em posse das informações de denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas, que pessoas haviam recebido drogas na residência, foi elaborado um plano de ação. Militares do Tático Móvel da 29 CIA, né, da 29ª Companhia, realizaram a intervenção nesse local denunciado e conseguiram apreender 45 buchas de maconha, 3 tabletes de maconha e uma pedra de crack, além de R$ 1.074 em dinheiro. Um autor maior de 20 anos foi preso e 2 menores, um de 15 e outro de 16 anos de idade, foram apreendidos para seu encaminhamento para a delegacia. É isso que nos assusta, né, Luiz Nascimento, ouvintes, espectadores, é esse envolvimento de menores. Dia após dia a gente tem falado sobre a apreensão de drogas e dia após dia a gente relata que menores de 15, 16, 17 anos e até menores que isso, com idade inferior a isso, têm praticado o tráfico, muitas das vezes induzidos por maiores, e a polícia, que bom que nesses casos, nesse de Manhumirim, por exemplo, em que a gente tem que parabenizar toda a equipe do Tenente Hamilton, conseguiu trazer um maior também para trás das grades, e obviamente que esse cidadão, ele também vai incorrer, além do crime de tráfico de drogas, em outro crime que é corrupção de menores. Então é importante que esses maiores que colocam o menor na linha de frente com aquela falsa sensação de que o menor não vai pagar na justiça como o maior, ele também impetra ao seu processo mais um tipo de crime, né? Com certeza, é mais um agravamento no processo desse cidadão que foi preso por tráfico de drogas. Ele vai responder por corrupção de menores. Geralmente os menores, eles são envolvidos nessa prática de tráfico de drogas, muitas das vezes pelo que você disse, né? Pela sensação de impunidade, às vezes, que um menor envolvido com tráfico, ele gera ali ao traficante. Então, só uma interrupção, se me permite, a gente agora está ao vivo só por meio da live, viu? Não é só porque é muita gente que nos acompanha, a gente teve um probleminha na nossa queda do sinal lá no contato telefônico com a Rádio Manhuaçu. O João Vitor, é porque eu falei da importância da nossa produção, né? O João Vitor já está restabelecendo o contato ali, enquanto a Bárbara está de olho aqui na nossa live e muita gente está nos acompanhando mais uma vez e nós queremos agradecer. Eu vou deixar para a gente falar quando a gente estiver ao vivo na rádio sobre a sequência dessa ocorrência,
ocorrência e o pessoal está curioso para saber sobre a outra ocorrência que envolve um bebê lá no centro, lá no Hospital César Leite. A gente vai ver se o Luiz Nascimento já está restabelecendo contato com a gente aqui e na sequência então nós vamos estar falando sobre isso, enquanto o João Vitor ainda tenta o contato. Tenente Suelen, ainda sobre essa questão do PROERD, desse programa maravilhoso que a gente vinha falando aqui, quando a gente tem a participação da Polícia Militar no trabalho com essas crianças, é para evitar que eles sejam criminosos do futuro, né? Exatamente, essa conclusão é fundamental. É o envolvimento da prevenção, né, da Polícia Militar e de toda a sociedade na prevenção ao tráfico de drogas e a aproximação de crianças com essa prática. Bom, Luiz Nascimento, a Tenente Sueli estava conversando com a gente ainda sobre o PROERD aqui, né? E a gente perdeu então esse contato, mas ainda dentro daquele assunto, né, o envolvimento de menores com tráfico de drogas, a gente lamenta e a gente exatamente tratava desse assunto, né? A importância do PROERD se vê realmente nesses episódios, quando você tem crianças que talvez não tiveram oportunidade de passar pelo programa, não tiveram orientação adequada e, por outro lado, aquelas que tiveram, que dificilmente vão se meter nesse meio, né? Com certeza, a prevenção ela é fundamental, né? Tem que se falar mesmo com as crianças, com os adolescentes sobre os perigos das drogas para toda uma sociedade, os riscos do envolvimento desse adolescente, dessa criança com as drogas. Então desde o início mesmo, os pais, eles têm que ter esse diálogo aberto com as crianças, porque o PROERD, ele infelizmente não consegue atender a todos, né? Então é fundamental que haja essa participação de toda a comunidade para que a gente consiga reduzir a incidência de menores envolvidos com essa prática. Em Manhumirim, como a gente falou, dois menores foram apreendidos novamente, um de 15 e outro de 16 anos, com a prática de tráfico de drogas, né? Eles vendiam drogas ali no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim. Bom, e a gente quer parabenizar o Tenente Hamilton mais uma vez e toda a sua equipe, porque a gente está mostrando hoje esse relato, mas no final de semana já teve outro. A Polícia Militar de Manhumirim não está dando trégua para a bandidagem, não. Tenente Suelen, a nossa informação principal de hoje. Infelizmente, um registro atípico lá no Hospital César Leite, dando conta de um sequestro de um bebê. Conta essa história pra gente. Aconteceu na data de ontem, por volta de 11 horas da noite, onde uma mulher, ela chegou até o Hospital César Leite, ela estava se queixando de que estava com dores abdominais e que estaria grávida. Ela passou por um processo de triagem na consulta inicial e ela foi encaminhada até o quarto da maternidade do hospital. Então, neste quarto, ela se passou por uma enfermeira, ela procurou uma determinada mãe, e pelo nome, e a mãe atendeu. Ela disse que precisava levar a criança para tomar medicamentos. Então, mesmo a mulher estando sem crachá de identificação, a mãe não suspeitou da situação e entregou o recém-nascido. Ele tinha acabado de nascer mesmo naquela data, né, ontem, e entregou para essa pessoa. Então ela pegou o recém-nascido e saiu do hospital, passou pela portaria. O porteiro, depois da Polícia Militar verificar, né, buscar informações de como havia ocorrido a situação, o porteiro disse que não viu nenhum recém-nascido. Então ela conseguiu esconder muito bem com uma manta que o bebê estava envolvido. Então, de posse dessas informações, com as câmeras de segurança e com a ficha de entrada e saída dessa mulher no hospital, foi possível identificar que ela era do povoado de São João da Figueira, em Durandé. Então, foi possível identificar o endereço dessa pessoa. Várias viaturas do turno diligenciaram no sentido de saber se a mulher havia saído da cidade de Manhuaçu com a criança. Então, passaram por diversos pontos de táxi, né? Equipes do GPMOR, com agilidade no deslocamento, conseguiram verificar que ela tinha pegado um táxi exatamente para o distrito de São João da Figueira, em Durandé. Então, foi feito contato com a Polícia Militar em Durandé imediatamente, para tentar interceptar esse táxi que estava chegando no local, e equipes do CPU, né, do coordenador do turno e do tático móvel se deslocaram até Durandé, a esse local de residência dessa mulher,
E ao chegar na casa dessa mulher, foi verificado que ela estava no quarto com a criança recém-nascida e ela ainda estava amamentando esse bebê recém-nascido com leite, né? Com leite... De vaca? Leite normal ou leite materno mesmo? Não, leite de vaca. Ele estava amamentando essa criança com leite industrial, né? E ela informava que ela tinha acabado de ganhar o neném, de parir, né? E que estava com a criança que era dela. Então, a Polícia Militar pegou essa criança imediatamente, verificou que não se tratava dessa versão, a versão dessa mulher era inverídica, que realmente se tratava da mulher que havia saído do HCL. Então ela foi conduzida até Manhuaçu para a delegacia de polícia. A criança foi entregue às mães pelos militares, né? Que a mãe reconheceu a criança no momento e toda essa situação foi verificada. E é importante ressaltar que a versão dessa mulher que acabou levando esse recém-nascido, né? Ela diz primeiramente que estava grávida e que tinha acabado de ganhar o bebê. Contudo, a ficha médica dela mesmo foi verificada com a médica que acabou atendendo a essa mãe, e foi verificado que ela se queixava de estar grávida, mas a médica constatou que não era o caso, que ela não estava grávida. Então, devido a essa contradição, né, da informação dela, ela acabou por confirmar que ela realmente tinha pegado a criança recém-nascida para criar como se dela fosse. Então é um caso realmente que trouxe uma perplexidade e agora segue as investigações pela Polícia Civil. Luiz Nascimento e amigos, a gente não vai aqui entrar no mérito, né, de uma condição psicológica dessa mulher que cometeu esse sequestro, mas a gente também imagina, né, o desespero da mãe de ofício dessa criança que viu seu filho retirado dos seus braços e que de repente se depara com a situação dessa. Muito triste, lamentável, e esse registro fecha a nossa participação hoje direto do 11º Batalhão. Claro, sempre trazendo para vocês a melhor informação de acordo com os registros da Polícia Militar. Obrigado mais uma vez, Tenente Sueli, bom dia. Bom dia, Clairton, bom dia a todos que nos ouvem, que confiam no nosso trabalho e que estão sempre buscando informações diretamente da Polícia Militar. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Um abraço então, Nascimento. Obrigado pelo espaço. Você, internauta, valeu demais pela audiência qualificada de todos os dias. Amanhã, se o Criador de todas as coisas assim quiser, a gente volta a se encontrar novamente, 8h30 da manhã, ao vivo na Rádio Manhuaçu e nas lives do Facebook do Tribuna do Leste e também da Rádio Manhuaçu. Um abraço.